Placa de vídeo de 8 GB. A gente já passou por essa discussão e a situação mudou um pouco. Como é, amigo? Não, a 8 GB não passou a ser mais do que era antes. Mas talvez ele seja o suficiente pro que você precisa agora. A gente falou bastante sobre as placas de vídeo de 8 e 16 GB e é por isso que eu resolvi trazer de volta a RTX 5060 Ti pra gente discutir sobre isso. Tem muita gente que não entendeu ainda se é ou não é suficiente os 8 GB pro uso dele e o quão ruim é você comprar uma placa de vídeo de 8 GB ou quão bom é. Afinal de contas, o preço das memórias subiu e continua subindo, e a tendência é que ele não baixe pelos próximos anos. Então, de repente, o modelo de 8 GB, que era o grande vilão de todos, acaba se tornando só um cidadão comum. O modelo de 8 GB de todas as placas acaba se tornando meio que normal. Claro, a gente preferia 16 GB, existe o modelo de 16 GB, mas ele é mais caro, e a tendência é que todos os modelos de 16 GB fiquem mais caros. Eu resolvi testar aqui especificamente esse modelo da Colorful, o iGame Ultra, e vou falar pra vocês, além de ele lembrar bastante o Cyberpunk 2077, eu achei maravilhosa, ele me deu uma boa chance de mostrar pra vocês como as placas de vídeo de 8 GB se comportam e por que ela pode ser boa ou ruim pro seu caso. Spoiler, depende muito do seu uso, mas eu vou mostrar em que casos que isso acontece. E também sobre o bendito do PC Express 5.0 e o tal do gargalo que todo mundo tá preocupado. Afinal de contas, uma placa de 8 GB vai acabar dando gargalo, né? E eu sei lá. Calma, não mudei de opinião da noite pro dia. Eu ainda continuo preferindo os modelos de 16 GB. Até porque os jogos tendem a ficar cada vez mais exigentes nesse sentido e porque garante uma longevidade maior. Mas é bom deixar claro que depende da finalidade para qual você vai comprar a placa de vídeo. Eu peguei aqui o exemplo da 5060 Ti porque ela entra justamente aqui num gap curioso. A 5060 Ti de 16 GB ela é uma excelente placa para Quad HD. Aliás, é uma placa boa para Full HD ou para outras resoluções, mas para Quad HD eu diria que é o equilíbrio perfeito. Por quê? Porque ela vai ter o poder de processamento suficiente para conseguir rodar os jogos em Quad HD com um bom nível de qualidade e também vai ser o suficiente para rodar os jogos com as texturas necessárias para Quad HD. O modelo de 8 GB acaba sendo o mais interessante para Full HD ou Full HD e Quad HD. O problema é que muita gente acabou fazendo confusão. De novo, eu prefiro o modelo de 16 GB, mas o modelo de 8 GB não é totalmente descartável por isso. Até porque a grande reclamação foi justamente o preço. E no preço certo, a placa faz sentido. Eu tô testando esse modelo que a Colorful enviou e eu tô testando especificamente no Cyberpunk 2077, porque primeiro que eu achei que faz bastante sentido com o visual da placa maravilhoso, que vocês não estão vendo porque ela tá de lado, mas dá uma olhada nesses B-roll aí. E aproveitei para testar ela também no Cyberpunk 2077, porque ele vai servir de exemplo. Ela bate bastante com o jogo e a situação é uma das melhores para ilustrar. Bom, eu tô rodando aqui para começar a configuração que eu tenho. Nós estamos aqui com a resolução Full HD, que é a resolução mais popular que a gente tem hoje, pelo menos aqui no Brasil, e eu diria que na Steam toda, né? E nós estamos rodando aqui no preset custom, mas eu posso meter o preset que vocês quiserem aqui. Vamos colocar no Ray Tracing Overdrive, e eu vou explicar por quê. Estamos no modo Ray Tracing Overdrive, que é o Path Tracing, ou Ray Tracing de verdade. Pera, eu não entendi esse final. Essa placa, supostamente, era para ser para Quad HD. Por que a gente tá rodando aqui a 53 FPS em Full HD? Bom, primeiro que a gente tá rodando aqui, provavelmente sem DLSS, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. DLSS tá no automático, então vamos ver. Qualidade, vamos colocar para Full HD. Dá para colocar no balanceado. Nós estamos utilizando o último modelo disponível, que era o que ele estava fazendo mesmo. E a gente tá rodando aqui na casa dos 50 FPS. Por que isso? Bom, porque a gente tá rodando com DLSS no modo balanceado. Se você quiser forçar a mão, você pode colocar lá no modo Performance. Para Full HD ainda vai ficar aceitável, justamente porque a gente está usando o modo Transformer do DLSS 4.5+, né? Então a gente ainda consegue ter uma boa qualidade final. É claro que não fica tão nítido quanto a resolução final, mas a gente está rodando aqui na casa dos 80 FPS, e isso que a gente não colocou, por exemplo, um Frame Generation. Dá pra gente ligar o Frame Generation aqui, lembrando que o Frame Generation é só para adicionar fluidez, e aí a gente vai ter um cenário onde você tá vendo ali na tela a mesma quantidade de FPS, não mudou muita coisa, né? Mas o mais importante que a gente nota nessa situação é que a gente tá rodando com 6.8 GB de VRAM, e mesmo na parte da memória do sistema, ele não tá aumentando tanto. A grande pegadinha, quando você pega uma placa de vídeo de 8 GB, seja ela qual for, mas por exemplo aqui com a 5060 Ti, é que muita gente olha aqui e fala, mas tá safe, eu não tô utilizando mais memória do sistema, não tô compartilhando. Não é exatamente por esse gráfico ou pela quantidade de memória que tá aparecendo aqui que você vai notar.
Se você perceber na parte de baixo, eu coloquei especificamente o gráfico do frame time. O frame time, ele tá ali justamente para mostrar a frequência, né, com que você tá rodando o jogo, né, como que tá a fluidez em relação à geração dos quadros. Porque se você tiver algumas oscilações no frame time, isso pode demonstrar que você está começando a compartilhar a memória do sistema, mesmo não aparecendo aqui mais do que 8 GB. Dependendo da situação, nem vai mostrar os 8 GB aqui, né, ele vai mostrar ali 7 ponto alguma coisa, mas na verdade já estourou, porque ele começa a compartilhar com o sistema. Aqui você tá vendo que tá 12.7, 12.6. Para esse cenário, eu diria que a placa é suficiente. Lembrando, Cyberpunk é um jogo super pesado e a gente tá rodando com Path Tracing aqui. É claro que a gente tá usando o DLSS também e tá usando o Frame Generation. Qual que é o ponto aqui, galera? Bom, aqui a gente não está compartilhando a memória do sistema, a gente não tá extrapolando os 8 GB de memória. Dependendo da situação, em Full HD você já vai extrapolar. Eu tô num cenário específico, deixa eu carregar aqui um outro. O sistema aqui da bancada tá rodando com 32 GB, tá? Então é um Ryzen 7 5800X3D com 32 GB. Tecnicamente você tem espaço para compartilhar a memória do sistema, mas é isso que você não quer. Eu já vou te explicar por que é isso que você não quer e por que as pessoas acabam se confundindo com as placas de 8 GB nesse sentido. Aqui a gente está num cenário um pouco mais aberto, a VRAM começa a usar mais aqui, a gente está com 7.34 e lembrando, estamos rodando em Full HD. É por essas e por outras que eu acho que a 5060 Ti é uma placa especificamente para Full HD, para você rodar com um nível de detalhes mais elevado. Ela fica acima da 5060 em relação à performance. Em relação a recursos de VRAM e DLSS, essas coisas, ela tá na mesma geração, né? Mas ela tem maior capacidade de processamento, tanto para renderização tradicional, né? Para rasterização, quanto para Ray Tracing. Deixa eu ver se consigo cair mais pro meio da cidade ali, que é onde a gente vai ter um pouco mais de utilização. Mas você vê que já começa a chegar próximo. E aí tem muita gente que vê os testes assim e fala, ah, mas aqui não deu nada, né, porque não estourou. Só que conforme você vai rodando o jogo, né, vai enchendo ali a memória e as situações vão mudando, os cenários vão mudando, a gente vai chegando cada vez mais próximo desse limite até o ponto de você estourar a quantidade de VRAM. E onde a galera acaba se perdendo nessa ideia de 8 GB, se é suficiente ou não é suficiente para Full HD, para Quad HD, é que sim, 8 GB ainda é suficiente para Full HD, mas existem algumas exceções. Como eu falei, quando você começa a utilizar mais recursos da placa, independente da resolução, você pode acabar estourando a quantidade de VRAM. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente testou aqui. A gente testou e comparou, inclusive, o modelo de 8 GB aqui com um modelo de 16 GB. Em alguns jogos, nas configurações que a gente testa aqui, mesmo em Full HD, você consegue estourar a VRAM e aí você nota na performance. Tem gente que não vai saber disso, porque a pessoa compra a placa e não vai ter a de 16 GB para testar. Ela não consegue descobrir como monitorar isso ou como identificar o porquê da sua placa tá perdendo performance. E um dos casos que a gente testou aqui é, por exemplo, o Elder Scrolls, o Oblivion Remastered, e você acaba estourando a quantidade de VRAM mesmo em Full HD. Claro, você sempre pode diminuir o nível de qualidade ou, de repente, utilizar um upscaling. O upscaling, como eu disse, ele não salva 100% nesses casos, mas ele ajuda bastante, porque você renderizando numa resolução nativa menor e depois subindo para sua resolução final, isso vai acabar sendo menos custoso para o seu hardware. Mas não é só com o Ray Tracing que isso acontece. A gente tem um exemplo do Horizon Forbidden West, por exemplo. Ele também acontece isso, mesmo sem ter o Ray Tracing. Dependendo do nível de qualidade que você coloca, ou dependendo mesmo do local que você está testando no jogo, ou que você está jogando mesmo, da parte que você está passando do jogo, você tem uma penalização fortíssima de performance. Isso é mais perceptível em Quad HD. Como eu disse, em alguns jogos, em algumas situações que a gente testou aqui, mesmo em Full HD, você consegue ver aí que você tem uma penalização de performance. O problema é que no cenário geral, como um todo, a 5060 Ti de 8 GB ainda continua sendo uma excelente compra, porque se você vê aí na média de todos os jogos que a gente testou, ela ainda consegue fazer uma performance praticamente idêntica ao modelo de 16 GB. Isso porque as penalizações de performance que tem pela condição de ter 8 GB, elas são específicas em alguns cenários. Isso aí que a gente mostra é a performance em rasterização, ou seja, em jogos sem utilizar Ray Tracing, sem upscaling, sem nenhuma configuração mais avançada nesse sentido. Quando você liga o Ray Tracing, você pode ter a penalização forte, inclusive, em alguns casos. Então, a restrição que eu teria nesse sentido é justamente para você cuidar da quantidade de VRAM que está sendo utilizada. Mas como é que eu vou cuidar da quantidade de VRAM? Bom, é muito fácil. Na verdade, existe a ferramenta chamada Cap Frame X, ou se não, o MSI Afterburner. Você pode utilizar o MSI Afterburner, ele é bem mais simples de utilizar, e utiliza em conjunto com o Riva Turner, você consegue monitorar. Ou se não, você pode apertar ali o Alt Z
da NVIDIA e utilizar o painel de controle. Tem um vídeo que eu fiz completo ensinando como monitorar aí, como utilizar as ferramentas que tem no driver da própria NVIDIA. Você comprou essa placa e ela já vem com tudo isso, olha que beleza, sem precisar ficar instalando. Lá você consegue acompanhar pelo menos a performance da placa e ver se ela está condizente. Você pode utilizar também para ver a quantidade de VRAM que está sendo utilizada e a memória RAM do sistema. Se você quiser um dado mais complexo, você pode utilizar ali o MS Afterburner, você nem precisa colocar esses dados aqui, você pode só acompanhar lá nas métricas. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Bom, vocês estão vendo que aqui a GPU tá a dormir basicamente, né? Tá rodando a 57 graus, aliás, um ponto positivo aí para Colorful, porque é muito silenciosa, além de ser bonita. Ela tá rodando aqui no modo turbo. Essa placa de vídeo, ela tem um pequeno overclock que você liga só com o botãozinho que tem aqui na parte de trás. E ela tá rodando com 148 FPS aqui, olha só que maravilha, né? Rodando com Frame Generation, maravilhoso. E utilizando 7 GB de VRAM, 7 GB. Tudo isso? Mas lembrando que a gente tá em Full HD. Uma forma de você encontrar o limite é você exigir um pouco mais. Se a gente rodar com DLSS no modo qualidade, a gente já vai estar rodando uma resolução bem mais próxima do Full HD e vai exigir cada vez mais. A gente também está um pouquinho longe da cidade, né? Vamos voltar para a cidade para vocês terem uma noção. O uso de VRAM vai lentamente subindo conforme você vai utilizando o jogo, conforme vai necessitando mais da VRAM, até o ponto que ele pode chegar no limite, ou seja, bater próximo dos 8 GB. Não precisa chegar dos 8 GB. É por isso que eu falei para vocês monitorarem também a quantidade de memória RAM do sistema. Porque a partir do momento que começa a compartilhar a memória do sistema, você vai sentir que está aumentando aqui o consumo de memória RAM. E eventualmente você vai notar alguns micro-stutterings, algumas travadinhas que vão acontecer no jogo, e isso aparece no frame time. Agora que a gente vai cair aqui pro meio da cidade, você vê, ó, tá aumentando 7.5, 7.6 e assim vai. Vai ficando pior. E chegando próximo, você já tá compartilhando. Lembra que tava na casa dos 13 GB? Já tá na casa dos 15 GB e a gente já tá sentindo um micro stuttering, que são essas micro travadinhas. Lembrando, eu tô em Full HD, obviamente eu tô rodando com o Ray Tracing no modo Path Tracing, né, no mais absurdo, mas não precisaria muito disso. Eu posso inclusive colocar aqui, ó, ao invés de rodar no modo Overdrive, eu posso só colocar no Ultra, voltar aqui, aí eu vou deixar o DLSS no modo Qualidade. Tá com o Frame Generation ligado, vou desligar o Frame Generation, se ele vai gostar de eu aplicar isso em game, né? Acho que ele não gostou, não. Uma hora depois... Foi, calma. Calma, agora foi. E olha só meu frame time indo pro espaço aqui, né? Maravilhoso. A gente tá com o Frame Generation ativado no X3 aqui, né? Então a gente tá rodando, na verdade, com FPS 1/3 mais ou menos disso aqui. Explica muita coisa, mas você vê, a quantidade de VRAM já tá ali na casa dos 7.5, 7.6. Se a gente for aqui nos Settings... Colocamos aqui no Ray Tracing Ultra, né? Se a gente vier aqui e mudar um outro detalhe importante, que é ir para resolução Quad HD, a coisa já vai mudar de figura um pouco. Você vê que o FPS tá na casa dos 70, mas é bom lembrar que a gente tá com o Frame Generation X3. Dá para sentir o jogo tá bem mais lento, mais pesado, porque o Multi-Frame Generation ele só adiciona fluidez, né? Ele vai criando frames gerados por inteligência artificial. E aqui, ó, a gente tá ali na casa dos 7, 6.7, 6.6. Vou colocar aqui nos gráficos. Vamos colocar o Ray Tracing Ultra. Overdrive. Mesmo jeito que tava. Vamos botar no modo qualidade. Meu Deus. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Será? Obviamente a performance caiu muito, a gente tá rodando na casa dos 10 FPS, porque ele tá triplicando o FPS aqui com o Multi-Frame Generation, né? Acho que não. Eu não consigo, infelizmente, desligar aqui, porque, né, teria que reiniciar o jogo e tal. Mas é isso aí, a gente tá rodando aqui, ó, na casa dos 20 FPS, 10 FPS, 20 FPS. Acho que ele até desativou aqui, mas só pra vocês terem uma ideia, tá? Não é essa a parte importante. A parte importante é quanto que você usa de VRAM. Em Quad HD, rodando aqui no modo qualidade, a gente já tá estourando. Você fala, não tá, Robson, tá ali, ó, 7 GB, não precisava nem ter colocado isso de tão pesado. Só que não, já estourou, porque a gente tá usando já 18 GB do sistema. Se fosse num sistema de 16 GB, você já tava ferrado, porque você tava extrapolando a quantidade de VRAM que você tinha no seu sistema e a quantidade de memória RAM. Dá pra ver que continua ali a GPU trabalhando no talo e tal, mas já tá compartilhando e compartilhando bastante. Então esses são os pontos que você precisa se atentar. A placa de vídeo de 8 GB, ela não é a pior coisa do mundo. Muito pelo contrário, ela consegue encontrar ali um equilíbrio em custo-benefício considerando a situação que a gente tá agora. Eu não tô aqui passando pano pra NVIDIA ou pra AMD que estão trazendo placa de vídeo de 8 GB, mas eu gostaria de mostrar um cenário que seja realista para vocês. Eu gostaria de dizer para todo mundo comprar um modelo de 16 GB, mas ele tá cada vez mais caro e a tendência é que ele vai desaparecendo do mercado conforme a disponibilidade de chips de memória diminua. Como eu mostrei para vocês, em Full HD a diferença não é tão grande. Porém, quando você coloca em Quad HD, é essa diferença que você encontra. Então já é perceptível a diferença de performance. Não vão ser em todos os jogos, tem alguns jogos que a gente testou, inclusive em alguns cenários do Cyberpunk 2077, que a 5060 Ti de 8 de 16 GB acabam tendo a mesma performance como vocês viram aqui. Quando
chega num cenário mais extremo, você acaba perdendo performance. Tem formas de dar uma driblada nisso aqui, como eu falei pra vocês. Nossa, nem o ESC não quer funcionar mais. Ah, é porque eu morri. Só que isso não é o fim do mundo, tá, galera? Dá pra você continuar comprando placa de vídeo 8 GB e utilizando. Dá pra você ter uma boa performance, como eu expliquei pra vocês. É só você levar esses pontos em consideração. Por exemplo, você vai jogar em Full HD? Em alguns jogos, como por exemplo, no The Last of Us Part 2, que eu mostrei pra vocês, o Horizon Forbidden West, jogos com Path Tracing, Ray Tracing, o Indiana Jones. O Indiana Jones, por exemplo, é um jogo que ele limita, inclusive, usar Ray Tracing, né, com placas de 8 GB, ele acaba nem abrindo o jogo. Então tem jogos que você realmente vai ficar limitado. Tem alguns jogos, como por exemplo, o Doom, ele exige o Ray Tracing, mas tem a opção de você colocar um Ray Tracing menos exigente. Então sim, existem sacrifícios, não é só para 5060 Ti, é também para as outras placas de 8 GB, mas a vantagem da 5060 Ti é que ela tem poder de processamento para você rodar em Ray Tracing. Aí a solução é colocar, tipo, alguma coisa mais equilibrada. Eu coloquei aqui no Ray Tracing baixo, em Quad HD, rodando com o DLSS no modo automático, mas dá para você colocar ele aqui no balanceado, não sei, vamos ver no balanceado. Balanceado já tá muito bom de FPS, né? 100 FPS aqui. Dá até pra você forçar a colocar no modo qualidade, mas aí você vai subir a resolução para qual a resolução interna que tá sendo renderizada. Independente disso, você consegue ver que tá numa margem um pouco mais tranquila. A gente tá abaixo dos 7 GB aqui de VRAM e abaixo dos 15 de memória RAM. Isso aqui é a memória total do sistema, tá? É o que tá sendo alocado enquanto você roda o jogo, não é só pro jogo. Então tá dentro de uma margem aceitável. Lembrando que esse sistema tá com 32 GB, mas a gente tá pensando numa realidade de 16 GB, que é muito mais próximo do que todo mundo consegue hoje, né? Na verdade, com muito sacrifício. Então você consegue uma configuração mais equilibrada em Quad HD e sem nenhum tipo de problema. Ah, você não vai ter micro-stuttering, você não vai ter aquelas travadinhas, nem nada do tipo. Conforme você vai rodando, você vê que vai carregando mais, né? A VRAM e a própria memória RAM, não só por conta de compartilhar, mas a própria memória RAM vai exigindo, né? O sistema também precisa utilizar para rodar o jogo. Então a gente tá ali na casa dos 6.7, 6.6, dos 14 para os 15 GB de memória RAM. Então, galera, a qualidade tá muito boa, tá? E lembrando, a gente ainda tá rodando com Ray Tracing. Claro, se você quiser configurações, você pode chegar num equilíbrio ali. A gente tem GPU suficiente para empurrar FPS, tem GPU suficiente para empurrar também Ray Tracing, mas se você, de repente, não liga para Ray Tracing, coloquei tudo no Ultra, DLSS no modo qualidade, rodando em Quad HD, e aí a gente tem uma situação bem mais tranquila. Estamos na casa dos 6 GB, ou seja, vai sobrar VRAM para você rodar. O jogo ainda está maravilhoso, você pode até rodar sem DLSS, você vai ficar mais próximo ali dos 60, 70 FPS. E eu nem utilizei aqui, no caso, o Multi-Frame Generation, que também pode adicionar mais fluidez, uma vez que a gente já está basicamente no limite aqui do que dá para entregar de FPS nativo. Então é isso, é mais sobre você encontrar o limite certo. Se a gente está aqui em Quad HD com tudo no Ultra, né, e com DLSS, dá pra você rodar em Full HD com tudo no Ultra no nativo. Você nem precisa do DLSS, ou de repente você pode rodar com DLSS e aí ativar o Ray Tracing. É tudo uma questão de você gerenciar os recursos. O bom de ter 16 GB é que você tem sobrando, mas dá pra você sobreviver muito bem se você tiver com os 8 GB sabendo o que você tem na mão. É a tal da aceita, né? Aceita a sua realidade. Emotional damage! Em outras situações, você só vai ter a vantagem da 5060 Ti, basicamente, que é ela ter um chip mais poderoso. Então, sei lá, de repente no CS você vai rodar com toda a performance necessária. Jogos mais leves como Fortnite, por exemplo, você vai ter uma boa performance. Battlefield, que é um jogo bem exigente, dependendo da configuração, você pode precisar diminuir por conta da VRAM. Mas, sinceramente, pro Battlefield, pelas configurações que eu vi, ninguém tá rodando muito no Ultra do modo placebo. É um jogo mais competitivo, apesar de ser um jogo bonito, é um jogo mais competitivo. Os Call of Duty, basicamente, todos conseguem rodar dentro da capacidade de VRAM, porque já é pensado para a grande maioria do público. E esse é outro ponto importante. As desenvolvedoras e as publishers continuam considerando o hardware que tem em maior quantidade no mercado. De novo, eu ainda preferia um modelo de 16 GB, mas pensa da seguinte forma: se eu vou desenvolver um jogo, eu quero que ele venda bastante, provavelmente eu vou querer que ele esteja disponível para a maioria das pessoas que tem hardware no mercado, e a maioria das pessoas estão com placa de vídeo de 8 GB. Então, eventualmente eu vou ter que dar uma otimizada para isso. Existem concessões, não é tão absurdo, existe sim a vantagem de você ter um chip mais poderoso, mas claro, tem que saber gerenciar e monitorar. Então, se você está em dúvida se você compra ou não compra um modelo de 8 GB ou se vale a pena, bom, na minha opinião ainda vale a pena, porque as outras alternativas são ou não ter um hardware, porque o restante é tudo de 8 GB, ou você partir de repente para uma alternativa intermediária de 10 GB que pode ter um preço mais elevado e uma performance igual ou até pior, e aí você está pagando só pela VRAM, ou de repente um de 12 GB que pode de novo ter um preço igual ou muito próximo, uma performance pior. Ou
ou se não, de repente, só fazer as concessões que são necessárias. Não é o fim do mundo, mas você definitivamente não deve deixar chegar no limite. Não espere bater os 8 GB. Outro ponto importante que eu comentei em relação ao PCI Express, dá para você rodar com PCI Express 3.0, 4.0 em modelos de placa-mãe mais antiga. Não existe uma limitação de incompatibilidade nesse sentido. O que existe é o tal do gargalo de PCI Express. Pô, Robson, não falou do gargalo aí, isso aí você não conta. Pois é porque o gargalo só vai existir quando você estourar a VRAM. Sabia não? E aí você já tem um problema muito maior do que o seu gargalo de PCI Express, que é o gargalo de VRAM. E vocês, comprariam ainda um modelo de 8 GB? Não comprariam de jeito nenhum? Já sabiam como monitorar essa questão de vazamento de memória no sistema? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e diz aí se vocês acham que vale a pena 5060 Ti de 8 GB, principalmente no preço. Aliás, quanto que ela tá custando aí quando vocês estão assistindo esse vídeo? Deixa aí nos comentários, vamos fazer aquela pesquisa. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Aliás, já que você ficou até o final, tô pensando em fazer uma build justamente com isso. Você viu que eu testei com 5800X 3D, acho que até um cenário um pouco fora da realidade, mas menos fora da realidade que o 9800X 3D, mas com memórias DDR4 e tudo mais, se você tivesse ali com 16 GB já tinha estourado. Tô pensando em fazer uma build com esse 5800X 3D a 5060 Ti, porque essa placa ficou muito bonita. O que vocês acham? Comenta aí, o que vocês sugerem para essa build.